É aquela coisa que a lei da atração diz, que a gente tem que imaginar a nossa vida rica, que nós temos que visualizar a nossa vida rica. E eu já fazia isso mesmo sem saber que isso significava que eu estava praticando a lei da atração, porque eu deitava lá, aí eu pedia as coisas que eu queria, eu pedia muito a pergunta de R$ 1 milhão. Lei da atração realmente funciona? O que eu já consegui manifestar na minha vida através da lei da atração. Exatamente tudo que eu vivo hoje é aquilo que eu desejei no meu passado. Eu venho de uma realidade aí de um casal que tinha 6 filhos, morando no interior da Bahia e tendo que sustentar essas 6 crianças apenas com um salário mínimo, que naquela época, acredito eu que não era nem R$ 1.000. Então, já para contextualizar, eu cresci em uma família muito simples, então coisas que eu desejei naquela época, que hoje continua sendo coisas muito simples, que para mim, enquanto estava vivendo aquela outra realidade, era algo que eu queria muito. Hoje eu vejo que são coisas simples, mas que para mim era algo que eu queria muito. Como você pode imaginar um casal com um salário mínimo para criar 6 filhos, não era algo fácil de se fazer. Eu tenho certeza que a minha mãe, ela foi muito guerreira, meus pais foram muito guerreiros e ela fez o melhor que pôde nas condições que ela pôde. Mas infelizmente nós éramos crianças que nós nunca passamos fome, passávamos muita vontade. Muitas coisas os meus pais não tinham condições de comprar naquela época. Coisas simples, assim, como você comer um chocolate, como você tomar iogurte, como você comer frutas, uma coisa assim que eu queria muito, que era praticamente um sonho meu, era comer o chocolate da Cacau Show. Porque uma vez, uma professora me deu um pedacinho assim, ó, desse tamanho, de um chocolate da Cacau Show. Nossa, eu vi que aquilo era surreal de bom. E aí aquilo virou praticamente um sonho para mim, que eu queria muito comer o chocolate da Cacau Show. Então, para vocês terem assim um pouco de noção de como era a nossa realidade. Nós éramos 6 crianças que éramos criados aí com um salário mínimo, então vocês têm noção assim, de que não era algo fácil, não era algo simples. Meus pais foram muito firmes, apesar das dificuldades. Nunca faltou comida em casa, nós passávamos muita vontade, mas fome, graças a Deus, nós nunca passamos. Para vocês terem noção de como que as coisas eram um pouco mais difíceis antigamente, eu hoje tenho 36 anos de idade, então isso foi lá anos nos anos 90. Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma coisa que acontecia muito e provavelmente muitas crianças que cresceram nessa época aí dos anos 90, principalmente os pobres que nasceram, era aquela coisa do passar a roupa, né? A roupa ela era passada de filho para filho, do menor para o maior. Eu tenho uma irmã, a minha irmã mais velha, e geralmente as roupas que eu recebia eram as roupas da minha irmã. Então tinha uma calça de sino, uma calça boca de sino. Algumas pessoas não sabem o que é. Era uma calça assim que era febre na minha escola, todas as meninas tinham, e era meu sonho ter aquela calça, gente, uma coisa tão simples que para muita gente vai dizer assim, ah, um sonho era ter uma calça simples, sim, um sonho era ter uma calça jeans. E era algo tão simples que eu não tinha, porque todas as minhas roupas era que eu herdava da minha irmã. Quando eu não cabia, servia mais na minha irmã, eram as roupas que eu herdava. E eu nunca tive, e isso foi algo assim que eu desejava muito ter, uma calça boca de sino. Então a nossa realidade era assim, uma realidade bem sofrida, uma realidade bem simples mesmo. E sim, desde aquela época, mesmo sem saber, eu meio que já praticava a lei da atração, porque eu tinha muito essa coisa de conversar com a lua, de conversar com as estrelas, de pedir coisas para a lua, principalmente para a lua, porque quando era noite de lua cheia, nós morávamos em sítio, fazenda, eu deitava em uma rede que tinha no meu quintal e eu ficava olhando para a lua, ficava deslumbrada com a lua. Eu ficava me imaginando. É aquela coisa que a lei da atração diz, que a gente tem que imaginar a nossa vida rica, que nós temos que visualizar a nossa vida rica. E eu já fazia isso mesmo sem saber que isso significava que eu estava praticando a lei da atração, porque eu deitava lá, aí eu pedia as coisas que eu queria, eu pedia muito o chocolate da Cacau Show, eu queria muito a calça boca de sino, e eu pedia outras coisas, como por exemplo, eu sempre quis ter uma casa clara, uma casa que fosse toda clara, uma casa arrumadinha, uma casa clara,
E eu pedia isso para a lua, que eu queria uma casa clara. Eu dizia como eu queria o meu marido, que eu queria uma família tranquila, uma família calma, porque como nós éramos muitos irmãos, a minha casa sempre foi meio caótica, assim. Então, era aquela coisa, né? O irmão mais velho cuidando do irmão mais novo, e aí vira aquela confusão, aquela briga, porque meus pais tinham que trabalhar, então é sempre aquela coisa, irmão mais velho cuidando do irmão, e era meio caótico. Então, eu sempre pedi uma família calma, uma família tranquila. Eu pedia muito pelo meu marido, porque eu tenho 1,5 m, desde aquela época eu já pedi, ai Deus, eu quero um marido alto, eu quero um homem que seja alto. Isso eu tinha o quê? Meus 13 anos, 13, 14 anos, não sei. E sempre que eu pensava nesse tipo de coisa, eu sempre pedia, eu quero um homem alto, quero assim, quero assado. Então, mesmo antes de saber que eu estava praticando a lei da atração, eu já tinha esse hábito de pedir as coisas a Deus, pedir as coisas ao universo, ficar me imaginando na minha vida rica. E é exatamente essa vida que eu tenho hoje. A vida que eu pedi naquela época, claro, né, gente? Eu estou falando aqui a vida que eu conhecia naquela época. Então, eu pedi as coisas a partir da visão que eu tinha naquela época, pedi as coisas de acordo com a visão que eu tinha naquela época. Eu jamais iria pedir uma mansão, até porque aquilo era fora da minha caixa de imaginação. Não era algo que eu conhecia, não era algo nem que eu sabia que existia, então você não consegue imaginar. É por isso que é muito importante quando você é uma pessoa que você quer crescer, que você quer expandir, que você quer prosperar, é muito importante que você saia do meio de onde você nasceu por dois motivos. Primeiro, porque as pessoas que você conhece geralmente elas não vão te apoiar, geralmente elas vão criticar seus sonhos. E segundo, para você ter uma expansão de mente, para você conseguir ver outro universo. Porque quando você está ali só vendo aquilo da sua bolha, sua mente também só fica focada naquilo ali que é sua bolha. Era o que acontecia comigo. Eu não conseguia imaginar que eu queria uma mansão, que eu queria um carro, que eu queria não sei o quê. Não imaginava essas coisas, gente, porque não era a minha realidade. Meus pais não tinham carros, meus pais não tinham assim uma casa muito grande, muito bonita. Então, naquela época nem televisão tinha para a gente imaginar, para a gente ver nas novelas e tal, e a gente querer imaginar aquilo. Então, o que eu imaginava era isso, que eu queria uma casa clara, bem clean, e que eu queria uma família tranquila. Quando eu comecei a namorar e comecei a pensar em homens, eu dizia, eu quero um homem alto, porque eu sou pequena, então, sei lá, porque eu queria um homem alto, e era coisas que eu imaginava de acordo com a realidade que eu vivia, de acordo com aquilo que eu conseguia imaginar, na verdade. E é exatamente a vida que eu tenho hoje. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma casa clara. Por incrível que pareça, gente, eu moro em uma fazenda onde as casas são doadas, né? Eu trabalho com seringueira. Então, as casas aqui, elas são doadas para o pessoal que trabalha aqui. Todas as casas dessa fazenda, todas, eu estou aqui dentro do carro olhando para as casas. Todas as casas, exceto duas, elas são pintadas de laranja e todas os metais, o metal, a janela, as portas de todas as casas, elas são pintadas de azul, um azul bem forte, menos a minha casa. A minha casa ela é pintada de um begezinho. Janela, as portas, tudo é pintada de um bege. Todas as outras são pintadas de laranja com azul bem forte. A minha casa, ela é um begezinho, uma tinta bege, e as janelas e as portas também são pintadas de tinta bege. Então, sim, gente, a lei da atração ele realmente funciona e o universo te dá aquilo que você está preparado para receber. Um exemplo, quando eu imaginava aquelas coisas antes, eu tinha o que, 12, 13, 14 anos, eu não estava preparada para ter uma casa, uma família, um marido. Então, você pode até dizer assim, ah, demorou para você conseguir manifestar, mas na verdade eu estou preparada, hoje em dia é que eu estou preparada para receber aquilo que eu pedi antigamente. Então, hoje é que eu estou vivendo aquilo que eu sonhei, aquilo que eu pedi antes. É a realidade que eu estou vivendo hoje. Você pode até não acreditar na lei da atração, ou você pode acreditar na lei da atração, mas uma coisa ninguém consegue fugir, é a lei da colheita. Tudo o que você planta, tudo, exatamente tudo que você planta, você vai colher. Você vai colher proporcional àquilo que você plantou. Se você plantar coisas boas hoje, você vai colher coisas boas amanhã. Se você plantar coisas ruins hoje, você vai colher
coisas ruins amanhã. Então você pode acreditar sim ou não na lei da atração, mas na lei da colheita não tem como fugir. Você vai colher exatamente aquilo que você plantar. Então, se você vai colher aquilo que você plantar, por que não plantar coisas boas? Por que não pedir para o universo coisas boas? Por que não querer colher no futuro coisas boas? Então fica aqui uma reflexão para você. O que você está plantando hoje? Pare de plantar aquilo que você não quer colher no amanhã. Você está vivendo hoje a colheita das decisões de antes. E isso não é para te culpar. Isso, na verdade, é para te dar poder. Porque isso vai significar que você pode mudar aquilo que você está plantando agora. E se esse vídeo fez algum sentido para você, ou se você se interessa por esse assunto, eu te convido a se inscrever nesse canal e comenta aqui se o que você está vivendo hoje é exatamente aquilo que você desejou no seu passado, ou você desejou uma coisa totalmente diferente daquilo que você está vivendo hoje. Comenta aqui que eu também quero saber. Um beijo e até o próximo vídeo.